Graça e paz, pastor Desliga. Júnior. Graça e paz, meu brode. Como é que você tá? Como é que tá a imagem aí? Tá boa? Tá ótima, tá ótima. Nós já estamos com 14 janelas abertas já. Meu Deus. E gratos ao Senhor por essa oportunidade. Eu vou fixar o senhor aqui para todo mundo poder ver o senhor. Isso aí. Melhor agora. Dizer a nossa alegria Ótimo. de poder estar recebendo o senhor aqui. Acho que minha câmera está desligada. Tá desligada. Tá desligado, tô te vendo. Você tem que ver minha beleza extrema aqui. É claro, senão não tem graça. Aê! Amém, pastor. Tô gostando dos seus vídeos no TikTok, hein? Tá ficando profissional. Pelo amor de Deus, os irmãos da igreja não sabem isso, não. Tô brincando. Desconsidere. Tô brincando. O pessoal daqui faço mais para eles ver mesmo. Pastor Júnior. Pode investir. Diga. Uma honra estar com o senhor. Nossa janela de oração hoje. Amém. Nós já estamos gravando já, daqui a pouquinho. Olha, meu Deus do céu. Que lindo. Essa é a Zoe Ventura. Oh, meu Deus, olha. Milagre de Deus, né, pastor? Milagre. 84 dias dentro do hospital, 60 dias dentro da incubadora, e 27 dias dentro da UTI, 95% de chance de vir a óbito, e Deus deu livramento. Amém, amém. Glória a Deus. Papai. Oportunidade de bênção. Eu fiquei muito por saber tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês então, aí. Amém. Então, quando as pessoas perguntam sobre o coronavírus, eu estava falando para vocês, pelo que nós já passou, esse coronavírus aí é mamão com açúcar para nós. Verdade. Miguel Fala, tá mamãe. aqui, Eloá também vai falar, vai. Pastor, mas que bênção, parabéns pelo projeto aí. Amém, Janela amém. da Oração. Eu acompanho vocês pelas redes sociais. E parabéns mesmo aí pela iniciativa. Acho que é um tempo que Deus proporcionou para as igrejas se reinventarem, né? Amém. Acho que faltava em muitas igrejas essa dinâmica de sairmos um pouco do físico e atingirmos o virtual, porque existe uma galera aí no anonimato, uma galera escondida aí que nós temos que alcançar e que às vezes a única ferramenta que nós podemos utilizar para alcançar essas pessoas são as redes sociais e a internet, e eu quero parabenizar vocês por isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram abençoadas com essa janela da oração. Amém. Antes de qualquer coisa, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua vida. Hoje nós estamos vivendo um milagre na nossa igreja, que é o fato do terreno que nós adquirimos, né? Que bacana. E foi o Senhor que deu o pontapé inicial naquela vez que veio aqui ministrar. E realmente foi algo abençoador. Nós estamos vivendo coisas extraordinárias. Eu preciso ir pisar nesse terreno. Eu quero ir pisar nesse terreno. Vamos sim. Eu me sinto honrado em receber o Senhor na janela de oração. Essa janela de oração está baseada no livro de Daniel. Quando Daniel recebe o decreto, ele vai para o quarto dele, abre a janela, né? Que ele já fazia isso 3 vezes ao dia e continua orando. Então nós entendemos que, por mais que tudo isso tenha acontecido, nós não podemos parar o nosso papel, né? A gente não pode desistir de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. E Ótimo. Hoje eu vou dar liberdade para o senhor falar. Nós já estamos com 22 janelas abertas aí. Tá começando agora, nós vamos amanhã já lançar no YouTube também, para se quiserem participar, assistir, oportunidade de bênção. Mas nós vamos orar e hoje eu vou dar liberdade para o senhor. Ok. Tá bom? Vou orar e já dar liberdade para o senhor. Pai, eu sou grato a Ti. Eu sou grato a Ti. Sim, meu Deus. Pela honra, privilégio de você ter nos entregado, Sim, meu Deus. de poder estarmos juntos aqui. Quero, Senhor, apresentar a Ti, papai, a vida do pastor Júnior Ventura. Amém. Papai, que o Senhor é o Deus que vai usar o Teu Filho para trazer algo ao nosso coração em tempos em que ansiamos, necessitamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, através do Seu servo.
mais uma vez. Amém? E graças a Deus. Pastor, fica à vontade, aquilo que Deus propôs no seu coração. Pastor Caleb, qual que é o tempo de transmissão? Pastor, aqui vai o tanto que você quiser. Aqui vai o tanto que você quiser. É porque a gente está acostumado a fazer live pelo Instagram, o Instagram é 1 hora só, né? Isso que eu tô perguntando. O Zoom tem um limite de 40 minutos, o Zoom. 40 minutos. Aqui no Google Meet pode o tanto tempo que for. Sempre. Que bacana, que bacana. Pastor, eu estou envolvido, nós estamos trabalhando na questão do curso, né? Vocês têm acompanhado pelas redes sociais o curso sobre o reino que eu estou trabalhando, e de forma assimétrica, religiosa, eu tenho aí trabalhado em média de 8 a 10 horas por dia. Agora mesmo eu estava ali revisando as aulas da plataforma, já estamos com 20 aulas e eu vou subir mais 4 aulas. Mas, na verdade, isso é o módulo básico, né? E eu estava conversando com a nossa equipe, eu acho que nós vamos acabar fechando as 27 aulas, porque algumas aulas ali nós tivemos que gravar umas outras aulas para não perder a ordem cronológica do assunto. Então, eu estou envolvido nessa questão do reino de corpo e alma e coração. E quando nós começamos a estudar sobre o reino, e no curso eu fiz questão de colocar, porque se tem muita mensagem, pastor Caleb, sobre o reino de Deus. Muitas mensagens, muitos livros, enfim. São pessoas que antes de nós nascermos já pregavam sobre o reino e outras continuam pregando. E eu procurei, fiz uma boa pesquisa e eu não consegui achar, pelo menos a nível de Brasil, um curso que nos oferecesse de forma cronológica. E entenda que mesmo que o reino de Deus ele é atemporal, ou seja, ele é eterno, mas não existe um estudo de forma cronológica. E como que você, então, coloca em cronologia algo que é eterno? Simples. Procurando entender a origem do reino. Então, nós somos ensinados a vida inteira para nos relacionarmos com Deus pelos seus nomes, condicionado à nossa necessidade. Por exemplo, Jeová Rafá é o Deus que cura. Então, quando nós estamos enfermos, nós recorremos a Deus, nós oramos a Deus, colocamos a igreja para orar, para que Deus mova e traga cura sobre aquela pessoa. Mas nós sabemos também que ele é o Jeová Tsiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Quando nós estamos sendo injustiçados, nós oramos, Deus, faça justiça. Mas ele também é o Jeová, é o Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Então, nós aprendemos e conhecemos Deus pelas nossas necessidades. E baseados nas nossas necessidades, nós relacionamos com ele. E isso criou-se uma cultura e está tudo certo. Então, o nível de relacionamento em que nós vivemos com Deus, repito, é baseado não no que ele é, mas naquilo que nós precisamos. Então, por exemplo, quando Moisés pergunta para Deus, eu vou diante de Faraó, o que eu vou dizer para ele? Quem me enviou? Ele vai dizer, eu sou o que sou. O que Deus está dizendo a Moisés? Eu serei o que a sua necessidade precisar. Então, se a sua necessidade precisar que eu envie, que eu faça os sinais do Egito, eu vou fazer. Mas existe, pastor Caleb, um nível de relacionamento com Deus acima das suas necessidades. Por exemplo, quando você começou a namorar a tua esposa, o primeiro contato que vocês tiveram, você chamou ela pelo nome dela, sim ou não? Sim, sim. Você conheceu ela pelo nome. Então você se relacionou com ela pelo nome. Mas veio o namoro o nome já mudou. Já não chama mais pelo nome. Já se chama pelo um apelido, meu amor, meu bem, meu pingo na folha da bananeira, meu cheiro. Minha cumbuca de tempero. Minha cumbuca de tempero. Essa cumbuca de tempero eu creio que fica mais depois do casamento, né? Porque... Verdade. Aí veio o casamento. Casou, o nível de relacionamento é outro. Então, a nossa vida com Deus é assim. Então, existe um nível de relacionamento com Deus que está acima das suas necessidades. Entenda que é aqui que Jesus vai dizer em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está dizendo? Se vocês buscarem um relacionamento com o reino e com a sua justiça, que é o alinhamento da vontade de Deus com a sua vontade, quando você está nesse nível de relacionamento, você não precisa orar por comida. Você não precisa orar por bebida, por roupa. Essas coisas vão te acompanhar. Então, o que Jesus está dizendo? Não sirva a Deus por necessidade. Porque o contexto do capítulo 6 de Mateus, ele está dizendo, os fariseus se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão beber. Aí ele cita o exemplo das aves. As aves têm seus alimentos, que não plantam, não cegam, nem armazenam. Todavia o Pai
cuida delas. Aí ele faz um acréscimo dizendo, vós não valeis mais do que as aves? Aí ele cita o exemplo do lírio. Ele diz, olha o lírio do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Vós não valeis mais do que um lírio? Então Deus, a visão que Deus tem ao nosso respeito, isso é muito forte, a visão que Deus tem ao nosso respeito, pastor Caleb, não é sobre as nossas necessidades. A visão que Deus tem a respeito do Caleb, da igreja que você pastoreia, é muito mais do que as necessidades. Às vezes, nós nos relacionamos com ele pela necessidade, mas ele não relaciona conosco pela necessidade. Ele relaciona conosco como um pai, como o Senhor da nossa vida. Então, como se estuda algo que é eterno? Entendendo a origem. Então, não nos foi ensinado, se foi muito assim, a grosso modo, que Deus é um rei. Né? Salmo vai dizer, o próprio livro de Daniel vai dizer, que o seu reino é eterno. Então, Deus sempre foi um rei. Deus sempre foi um rei. Antes da eternidade, ele já era rei. Mas como que pode haver antes da eternidade? Isaías capítulo 9, a partir do verso 6 ali, vai dizer que ele é o pai da eternidade. Então entenda que Deus criou a eternidade. Então ele é antes da eternidade. Então antes da eternidade ele já era rei. Quando ele cria-se a eternidade para criar a sua criação espiritual através do Espírito da sua boca, que são os anjos, então ele continua sendo rei na eternidade. Quando ele estabelece a criação do homem e quando ele cria a terra e cria o jardim, ele continua sendo rei. Então, eu tô vivendo esse processo nessa caminhada, porque entenda que esse é só o módulo básico que nós estamos gravando, terão outros módulos. O primeiro nível que nós temos que entender, pastor Caleb, é que Deus é rei. E detalhe, o rei e o reino nunca muda. O rei e o reino nunca pode sofrer sombra de variação. Então a crise que nós estamos vivendo é no nosso mundo, não no reino de Deus. E sobre essa crise que nós estamos vivendo e como tantas outras que nós sobrevivemos, Deus sempre esteve no controle. Exemplo, Daniel. Ele está debaixo de um decreto. Se faz um decreto que não poderia orar a nenhum Deus durante o espaço de 30 dias. É um decreto no mundo físico. Não existia no mundo espiritual. No mundo espiritual não tinha proibição de orar, era o mundo físico. Quando eles pegam Daniel baseado no decreto humano, que era um decreto para prejudicar Daniel, o reino de Deus intervém. E quando que houve a intervenção na vida de Daniel? O livramento na cova dos leões. Então entenda que esse momento que a igreja está passando, né, com essa pandemia, que mudou a forma de nós vivermos, e eu vejo muitas pessoas preocupadas, e tem que ficar preocupadas, mas eu disse para uma irmã esses dias, falei, irmã, a senhora está seguindo a recomendação que eles estão pedindo? Está usando a máscara, está lavando as mãos, higienizando as mãos, está seguindo o protocolo? Estou. Falei, então descansa o coração. Por quê? A Bíblia vai dizer em Salmos, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiar o sentinela. Deus não dispensou um sentinela. Deus falou, se o Senhor não guardar, em vão vigia. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o papel de sentinela. Agora, quem que guarda a nossa vida, quem guarda a nossa casa, é o Eterno. Então, baseado nessa visão do reino, pastor Caleb, nós precisamos nos relacionar com Deus como Rei soberano em nossa vida. E nós aprendemos, no decorrer dos tempos, a relacionar com Deus pela necessidade. E eu tenho profetizado para muitos pastores amigos meus, a igreja do Senhor viverá o melhor momento dela nesses dias. Quando se liberar os cultos, a igreja viverá a sua melhor fase de tudo que ela já viveu. Aí você me pergunta por quê? Eu te respondo. As pessoas estão abaladas emocionalmente, as pessoas estão abaladas psicologicamente, as pessoas estão com medo. Então a única referência que elas terão e a fonte que elas terão de buscar refúgio e fortaleza é na onde? Nas igrejas. Então é tempo agora de nós apresentarmos um Deus que não só atende a sua necessidade, mas é um Deus que é rei sobre a sua vida. E esse rei não perde o controle, esse rei não perde a guerra, esse rei não perde uma batalha, esse rei não perde os seus filhos. Amém. Então imagine que hoje vocês pastores, eu tenho orado muito por vocês têm vivido uma outra realidade
porque pastor que pastoreia, a vida dele está intrínseca ao relacionamento com a igreja. Então, para vocês também tem sido muito difícil, porque o pastor que ama ovelha, ele gosta de relacionamento, ele gosta de cheirar a ovelha. Então, para vocês também tem sido muito difícil. Mas eu entendo que esse tempo, pastor Caleb, é um tempo em que Deus não saiu do controle, o rei ainda continua no controle, e que essa situação ela veio simplesmente para nos despertar para outra questão, mas o reino de Deus, mesmo nas crises, ele ainda prevalece. Então, quando você começa a ver Deus nesse prisma, né, no reino, e ele como rei, então você percebe que os patriarcas viveram. Porque o reino e o rei nunca mudam. O homem pecou, o homem quebrou o acordo. Só que as manifestações do reino, elas sempre foram reais em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando você pega Abel oferecendo um sacrifício e Deus recebendo, ali era a manifestação do reino. Quando você vê Deus tomando e arrebatando Enoque, ali era a manifestação do reino. Quando você vê Deus salvando a família de Noé, ali é Deus manifestando o reino. E no capítulo 9, a partir da metade do capítulo 8 e o capítulo 9 de Gênesis, quando Noé sai da arca e que ele está pisando ali na lama, na destruição do dilúvio, Deus libera 2 verbos fundamentais sobre a vida de Noé. Deus olha para Noé e diz: frutifique e multiplique. Olha o tanto que isso é interessante, pastor Caleb. Noé estava pisando nas lamas do dilúvio. O mundo foi destruído. Só tem ele e a família dele. E Deus está olhando para ele nesse cenário, nesse contexto, está dizendo: é tempo agora de você frutificar e você multiplicar. Ora, nós estamos vivendo essa fase hoje. Esse dilúvio desse vírus, quantas vidas não levou, quantas coisas não aconteceram. Aqui em Goiânia, quantos comércios que se fecharam, quantos empresários que quebraram. É um dilúvio que nós estamos vivendo. Então, quando esse dilúvio passar, a palavra de Deus continua a mesma. É tempo de vocês frutificar, de vocês multiplicar. É tempo de vocês prosperar, é tempo de você crescer. Então, como que eu vejo a manifestação do reino? Porque a manifestação do reino é exatamente aquilo que o Caleb não pode fazer. O que o Caleb não pode fazer? O Caleb não pode, sozinho, construir um templo para 2.500 pessoas. Mas o reino, quando ele se manifesta, ele traz a realidade. Então, Noé não pode povoar a terra sozinho. Mas quando vem a palavra de Deus sobre ele, a manifestação do reino, ele consegue repovoar a terra. E a gente vai caminhando, chegamos em Abraão, por exemplo. Abraão mudou o cenário de Canaã. Aonde Abraão chegava, o ambiente se transformava. O que é isso se nas manifestações do reino? Ora, Deus chega para Abraão e diz: vocês serão pais de nações, sendo que eles não tinham nenhum filho. Como que Deus fala de nações se eles não tinham nenhum filho? É porque a linguagem do reino ela é diferente. Na linguagem humana, o sonho de Abraão era ser pai. Na linguagem do reino, Deus já via nações saindo do lombo dele. Então, a nossa linguagem, pastor Caleb, igreja de Nova Chavantina, ela é uma linguagem limitada. Mas a linguagem do reino não vê agora. Ela vê daqui 5 anos, daqui 10 anos. E nos dias também de Isaac, o reino se manifestou. Exemplo, capítulo 26. Porque Isaac teve 2 grandes crises, né? A primeira crise, ele casa. E depois de alguns meses, ele vê que a mulher dele não podia conceber. Então, ele vai orar insistentemente pela esposa. E ele vence a primeira crise, quando Rebeca engravida e tem Esaú e Jacó. Depois, no capítulo 26 de Gênesis, há uma crise novamente instalada. Olha a crise aí. E aí, Isaac se apavora, vai descer para o Egito, e Deus fala com ele: não precisa descer, fique aqui, porque aqui você vai prosperar. E o texto vai dizer que ele lança e colhe 100 por 1. É claro, a Bíblia diz que naquele ano ele plantou e colheu 100 por 1. Todos nós sabemos, pastor Caleb, Mato Grosso, eu sou daí, a gente sabe que muitos agricultores plantam a safrinha do milho no mesmo ano e colhem no mesmo ano. Então o segredo não está colhendo no mesmo ano, o segredo e ele colheu 100 por 1. Ou seja, a amplitude do reino foi manifestada em Isaac, porque ele colheu a colheita máxima. E quando foi que ele colheu
a sua melhor colheita em toda a sua existência? Foi na crise. Isaac nunca mais teve aquela colheita. Então, quando você entende, quando você busca o reino, a manifestação do reino vem sobre a sua existência. Então, para Isaac, foi dar filhos para ele e dar a melhor colheita. Então, eu quero ser boca de Deus na vida de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo e que nos ouvirão futuramente. Que na crise que você está vivendo, pode ser, se você não descer para o Egito, você poderá ter a maior colheita da sua história. Amém. A maior colheita da sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Crer. Se você crê na palavra do seu pastor, se você crê na palavra do Deus que você serve, crê. Todo mundo está... Os economistas do mundo não sabem o que será da economia. Uma instabilidade está instalada. Eu tenho profetizado. Estamos vivendo Gênesis capítulo 26. Estamos vendo a época de plantar e uma época de colher, o que nós jamais colheríamos em toda a nossa história. Então, o que é isso, pastor Caleb? Manifestação do reino. Então, eu quero contextualizar esse texto sobre a vida de vocês aí. E muitos pastores estão preocupados, e a preocupação deles é de se levar em conta. Mas a igreja viverá um dos melhores momentos econômicos de toda a sua história. Não vai cair a renda, os irmãos não vão perder os seus bens, os irmãos vão prosperar, os irmãos vão crescer. Pastor, como isso vai acontecer? Quando a manifestação do reino vem, quando a manifestação do reino chega, ela muda o ambiente, ela muda o contexto, ela muda a história. Então, essa manifestação do reino na vida de Isaac, ela foi real. E ela continua também sobre a vida de Jacó. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Está tudo ok? Então, sim, estamos tudo ok. O texto vai dizer também, pastor Caleb, e aí na hora que você quiser dar pausa, você dá o sinal. Hoje eu sou o teu servo aqui, estou aqui para te servir. Nós estamos para receber, fica à vontade. Aí Jacó cresce e ele desce, né, para as terras de Labão. E o reino de Deus se manifestou no pior cenário da vida de Jacó. Porque no período que ele trabalha com o seu sogro, né, o salário dele é mudado, ele é enganado no primeiro casamento. Mas em todas essas situações, o reino se manifestou. Repetindo, como que eu sei que é o reino? Porque o reino faz aquilo que você não tem condições de fazer. Então, durante os 20 anos que ele está com Labão, o reino de Deus foi evidente. Com 20 anos ele vai embora para sua casa, próspero, rico. E onde é que Jacó prosperou? No conforto da sua casa? Não. Jacó prospera na terra da sua aflição. A história se repete sobre José. José é vendido como escravo. Ele chega no Egito, ele não pensa como escravo, ele não trabalha como escravo, ele trabalha como alguém que tinha um sonho, que teve o sonho dos feixes, das luas, do sol e da estrela. Então, José, que se comporta baseado no sonho que ele teve. Ele não se comporta como escravo, embora ele tenha sido vendido como escravo. E com essa visão, José, ele reina. Ele chega no Egito reinando. Por quê? Quando ele chega na casa de Potifar, ele é colocado gerente, ele reina. Depois ele é acusado, vai para o presídio. Chega no presídio, o carcereiro mor coloca ele como líder. Então ele foi líder na penitenciária. Depois que ele revela o sonho de Faraó, ele vai ser governador do Egito. Então o reino isso aqui é muito, pastor Caleb, isso é muito, muito, muito importante. Não se condiciona o reino de Deus ao ciclo que você está vivendo. Vou repetir. Não se condiciona o reino de Deus ao ciclo que você está vivendo. Amém. O que você está vivendo é passageiro, é temporário. Você não está sem dinheiro, você está passando por um processo de falta de recurso. E o reino de Deus não se baseia na sua situação atual. O reino de Deus não se baseava em José quando ele estava na casa de Potifar, porque ser gerente de uma casa é muito pouco em relação a ser governador do Egito. Compreende? Verdade. Então o reino de Deus não se relaciona com a sua condição. Por mais confortável que ele estava na casa de Potifar, aquilo lá era muito pouco para aquilo que Deus tinha. Joga ele para a prisão. Deus não o vê como um prisioneiro. Deus o vê como um elemento, como uma ferramenta, como um servo
que ele usaria para trazer as manifestações do reino dele no Egito. Quando José, então, senta no governo do Egito, então Deus traz a manifestação do reino em toda a sua existência. Por quê? José, isso é tão forte, pastor, e eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o nosso Deus é ontem, hoje e eternamente. Como o nosso Deus é atemporal, não está preso ao tempo, mas a Bíblia usa essa linguagem para nós compreendermos, porque nós temos a facilidade de esquecer. Por isso que vem as repetições. Então, quando eu sei que o meu Deus é o mesmo Deus que esteve com José no Egito, eu entendo que só um homem, sozinho, enriqueceu uma nação. A Bíblia diz que José enriqueceu o Egito. Talvez nós não vamos enriquecer o Brasil, mas vamos enriquecer a nossa família. Amém. Compreende? Então, na sua família, você pode ser o José que Deus quer usar. Que você não enriqueça a sua igreja, talvez, mas que você enriqueça a sua família, que você enriqueça o lugar que você congrega, que você enriqueça o lugar que você mora. É só você entender que o reino não se condiciona ao que você está vendo hoje. Talvez nós estamos falando para pessoas que estão sem condições, que não sabe nem o que vai comer amanhã, outros não sabem como é que vai pagar aluguel. Mas não se, pelo amor de Deus, ouça a voz de Deus aqui comigo. Não condicione o reino de Deus ao seu momento que você está vivendo. O reino de Deus não está preso a esse sistema que você está vivendo. O reino dele está acima das suas necessidades. Isso é muito, muito, muito importante, porque hoje você pode não ter dinheiro para comprar um X salada, né? Um X hambúrguer. Mas isso é o momento. O momento de José na prisão era o momento. Mas Deus o via no trono do Egito. Então, pastor Caleb, essas manifestações do reino sempre existiram. Sempre existiram. E você vai ver toda a linguagem do Velho Testamento é sobre reino. Então, o que acontece? Quando você entende a linguagem do reino, você vai entender o que Jó verbalizou. Lembra que Jó perdeu filho, Jó perdeu os bens, Jó perdeu tudo, está doente. Segundo o próprio Jó, bicho saiu do seu corpo, né? A doença da lepra causava, e o próprio Jó vai dizer que ele tinha um mau hálito terrível. Segundo alguns estudiosos, a lepra ela tinha muitas coisas ruins, mas dentre elas era o mau hálito e o mau cheiro que produzia. Então o distanciamento era para não contaminar, mas também por causa do cheiro. Então o Jó, pastor Caleb, está com o bafo podre, as suas carnes estão cheias de bicho, e ele olha o que é o reino de Deus. Ele olha e diz: eu bem sei que o meu Redentor vive. Me arrepio falar isso aqui. Eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu verei. Se a minha carne consumir nos ossos, eu verei. O que Jó está dizendo? Eu não vou condicionar o reino de Deus à minha doença, à minha enfermidade, porque eu sei que ele está acima da minha doença, das minhas perdas, das minhas dificuldades, das minhas tristezas. Eu não vou trazer o reino para cá. Eu vou elevar o reino acima, o meu Deus acima das minhas necessidades. Então essa é a linguagem do reino. Percebe o tanto que às vezes nós relacionamos com Deus de forma diferente? Verdade. Oh Deus, eu preciso do dinheiro para pôr gasolina no carro. O reino de Deus é maior que a gasolina do seu carro. Porque eu estou gravando agora, e eu vou colocar uma pesquisa do Dr. Abraham Maslow, é um psiquiatra que veio na década de 1950, e ele escreveu o que se chama de a pirâmide da psicologia. E ele identifica que nós, seres humanos, nós temos sete necessidades. 7 necessidades básicas. E olha o tanto que é isso. Então eu vou dar isso aqui de primeira mão para vocês, tá? Os outros terão que esperar o curso. 7 necessidades básicas. Nós somos... Olha só, pastor Caleb, quando eu fiz esse estudo, sinceramente, eu fiquei com vergonha. E do que eu fiquei com vergonha? Nós mortais, nós resumimos a nossa vida em comer, beber e dormir. Olha que nível de pobreza que nós usamos. Alguns mais comer, né, pastor?
Nós que somos casados temos o outro privilégio, né? Então, é comer, beber, é vestir e ter a esposa. Mas o solteiro, coitado, é comer, beber e vestir. Olha só que nível, pastor, que nós somos colocados, nível de pobreza, por causa do erro do homem. A criança nasce, ela não sabe falar mamãe e papai, mas ela já chora para comer. Então a gente nasce comendo e a gente morre comendo. Então olha só como nós somos presos à necessidade. Então a nossa mentalidade, pastor Carlos, ela foi desenvolvida pelas necessidades. Então quando nos apresentaram Deus, aquela lâmpada ligou. E nós, agora descobri alguém que pode suprir minhas necessidades. Então, o que meu pai biológico não realizou, o que minha mãe não realizou, encontrei um Deus que eu tenho. Se eu esfregar essa lâmpada mágica aqui, né, se eu esfregar a Bíblia, ele vai sair e vai realizar os meus desejos. Só que Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. Então nós somos movidos por beber, nós somos movidos por alimentação, por roupa, nós somos movidos por habitação, nós somos movidos por proteção, nós somos movidos por segurança, nós somos movidos por preservação, por autorrealização e significado. Isso aqui gera a nossa vida. São necessidades de água, de alimento, de roupa, de habitação, de proteção, de segurança, de preservação, autorrealização e significado. Você sentir-se importante. Aí aparece um tal de Jesus que vai destruir isso tudo. Ele vai dizer: não busca o alimento, não se preocupe com a bebida, não se preocupe com a vestimenta. Está tudo errado o que vocês estão fazendo. Antes, e ali a palavra no grego significa colocai primeiro, no topo da lista, antes, primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor Caleb, é constrangedor o que Jesus fala, porque ele está dizendo, gente, na moral ele está dando ali uma bronca, ele está dizendo, gente, no meu reino, comida, bebida e vestimenta são coisas básicas. Forte. Ele está dizendo, no meu reino, a gente nem fala sobre isso. Por quê? Isso é uma coisa tão natural. Quando você segue essa linha, te pergunto, por quanto tempo José brigou para ter o trono? Com quem José brigou para ter o trono do Egito? Ninguém. Teve votação? Vamos fazer uma votação aqui, ver quem vai ser eleito. Não. Se tivesse tido a votação, José não seria no governador, porque o presidiário não pode ser candidato. Então ele seria um ficha suja. Só que quando você prioriza o reino, não importa se você está preso, se você está a pé, se você está morando de aluguel, se você está enfermo, não importa onde você está, o reino vai te buscar. E o reino vai trazer a solução. O reino vai trazer a cura. O reino vai trazer a prosperidade. Quando o reino de Deus encontra em você a busca incessante pelo reino de Deus. Então, as pessoas estão vendo a nova realidade, tem que ficar em casa. Mas vamos falar aqui de 3 grandes milagres que ocorreram dentro da casa. Então, olha o que é o reino de Deus. Para José, a maior revelação que José teve foi dentro da prisão. A maior colheita que Isaac teve foi na crise. Olha para você ver. O maior sonho, a revelação que Jacó teve, ele só tinha um cajado, um pouco de azeite e uma pedra para colocar na cabeça. Ora, pastor Caleb, então vamos montar aqui a tríade. Jacó só tem uma pedra e um cajado e um pouco de azeite, viu a revelação. Isaac está na pior crise global da época, planta e colhe. E José está dentro de uma prisão e tem a maior revelação. Nós poderíamos terminar nossa live só sobre esses 3 homens. Porque eu creio que os irmãos que estão me vendo aqui, hoje à noite, terão pelo menos um lençolzinho para fazer travesseiro. Então você está melhor do que Jacó. Ou você não está dentro, você não está aí numa crise, numa seca, porque eu sei que tem um rio que banha a cidade aí, Rio das Mortes. Então tem água aí para todo mundo. Então você está melhor do que Isaac, porque não tinha nem chuva naquela época. E eu tenho certeza que você não está preso, você está aí com a sua casa, com a sua família, então você está livre, você está melhor do que José no Egito.
Então, para onde nós podemos correr, a não ser entendermos que o momento que nós estamos vivendo não pode ser condicionado ao reino de Deus em nossa existência. Agora, existe um grande segredo no reino de Deus, pastor Caleb. Existe um grande segredo. Ele é espiritual? Sim. E como que eu trago a manifestação do espiritual para o material? Ora, para esse processo, Deus precisa encontrar alguém. Lembra o que ele disse para a mulher samaritana em João capítulo 4? Porque a mulher samaritana tem 4 visões de Jesus. A primeira visão que ela tem dele é: sendo tu judeu. Ou seja, nível de visão debilitado. Eu vejo você como eu sou. Então, às vezes nós erramos com Deus porque nós condicionamos a bondade de Deus como a nossa. Ah, Deus não vai fazer isso por mim não, porque se fosse eu não faria por mim. Então, a mulher samaritana, tu és judeu. Segunda visão que ela tem de Jesus: Senhor. É uma revelação de que, não, agora eu posso te respeitar pelo seu nível de conhecimento que você tem para comigo. Aí ele revela os B.O. dela, dos maridos, dos rolos que ela tinha. Aí ela diz: vejo que és profeta. Ou seja, é um relacionamento com Deus como um guru. Eu vou buscar Deus porque Deus pode revelar o meu futuro, Deus vai revelar alguma coisa aí, alguma trama minha, algum projeto. São níveis básicos. Mas depois que ela diz assim: Senhor, quando vier o Messias, ele nos falará todas essas coisas. Ele diz: eu sou o Messias. E a última visão que ela tem de Jesus é como Messias, o ungido, que é rei. A última visão que ela tem de Jesus como rei é que vai dar a ela condições de realizar o seu propósito. Então entenda que o reino de Deus, para vir à existência, nós temos que relacionar com Deus não imaginando ele como nós, não imaginando ele como o Senhor que só tem sabedoria para nos dar, e muito menos como profeta que pode prever nosso futuro. Mas nós temos que relacionar com ele como rei, como Senhor, como nosso rei, como que reina sobre a nossa existência, como que reina sobre a nossa vida. Quando você se relaciona com Deus nesse nível, então você consegue realizar o seu propósito. Então, qual que é o desafio da igreja em Chavantina? O maior desafio de Jacó era sobreviver ao deserto, em Berseba. O maior desafio de Isaac era sobreviver à fome, capítulo 26 de Gênesis. O maior desafio de José era sobreviver à prisão. Pergunto, qual que é o desafio hoje da igreja em Chavantina? Vencer esse momento, né, pastor? Sim, por quê? Imagine que vocês estão aí pagando um terreno, imagine que vocês estão pagando aluguel. Percebe-se? E quando você começa a entender a filosofia do reino, pastor Caleb, a nossa visão ela muda em relação a Deus. Por quê? A crise ela é uma genitora de Deus. Eu vou repetir essa frase. A crise ela é uma genitora. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que os maiores milagres aconteceram na crise. Então, a visão do reino na crise é de crescimento, é de geração, é de vida. Mas a visão do homem na crise é de morte, é de destruição, é de tempo ruim. Por quê? Repito, a nossa mente foi condicionada por necessidade. Então, Deus usa a crise como uma mãe genitora. Se não fosse a crise lá no Egito, nos dias de Arão e Joquebede, e Joquebede, não teria nascido Moisés. Moisés vai nascer por causa da crise. Moisés vai ser escondido por causa da crise. Moisés será colocado numa arca e colocado nos juncos por causa da crise. Mas é por causa da crise que nasceu o príncipe em Israel. Foi por causa da crise que Deus levantou Moisés. Foi por causa da crise que ocorreu o êxodo. Então a minha palavra e conselho a todos que estão nos ouvindo é essa. Não é tempo de desespero, não é tempo de engavetar projeto, é tempo de buscarmos o reino e a sua justiça. Que nessa pandemia, Deus está gerando os maiores milagres na história da sua igreja. Amém. Os maiores milagres. Então esse é o tempo, pastor Caleb, que Deus proporcionou para a igreja em Nova Chavantina para entrar para a história da igreja em Nova Chavantina. Porque imagina, depois que vocês vencerem essa crise,
As outras crises que virão no futuro serão coisas insignificantes. Por quê? O histórico é de superação. O histórico é de milagre. Então, como eu disse no começo da nossa conversa, em relação à Zoe, que nós passamos o ano passado no hospital, nos preparou para outros momentos, como este. Como este. E dificilmente eu conto testemunho quando eu estou dando seminários, pregando, dificilmente eu conto testemunho porque eu tento ocupar mais tempo com a palavra. Mas deixa eu contar um testemunho aqui para revigorar a fé dos irmãos. Desse tempo que ocorreu aí a quarentena, a gente teve mais de 30 agendas suspensas. Claro, as igrejas fechou, não tem como ter agenda. Então imagina que eu estou há 80 dias sem atender a agenda oficial. Não tem faltado o leite da Zoe. Ó, pra você ter uma ideia, ela toma o leite que custa R$160 a lata. E o leite dura 8 a 9 dias. Então aí você é pai, você sabe o que é. Então é uma lata por semana, em média. Não tem faltado. Deus tem abençoado esse período, ganhado oferta, porque eu vivo essa questão do reino. E aí o que eu fiz agora, pastor Caleb? Em maio. Eu liguei para alguns pastores, eu suspendi todas as minhas agendas até dezembro. Estou atendendo uma agenda por mês de alguns amigos. Porque nessa crise, literalmente, Deus falou comigo. Isso é o Júnior Ventura. A forma que eu estava fazendo a obra não estava de acordo com a vontade de Deus. Porque a maioria dos pregadores, e eu me incluo aqui no hall, eles atendem a agenda, pastor Caleb, pela necessidade. Tipo, ele tem que ir lá porque tem que receber aquela oferta. Então, isso é uma coisa que Deus tratou comigo, particularmente Júnior Ventura, que não se aplica a ninguém. Deus foi por isso que eu estou gravando esse curso do reino. Deus falou, a forma que você tem feito a obra é errado, porque você tem ido pela necessidade da oferta, e eu não quero que você vá pela necessidade da oferta. Você tem que ir pelo propósito maior. Então entenda, e o que eu fiz? Suspendi as agendas. Vou atender uma agenda por mês de alguns amigos. Não atendo mais agenda esse ano. Só vou na igreja de alguns amigos, porque eu não posso pregar o que eu não estou vivendo. Porque a partir do momento que eu falo sobre o reino, mas eu tenho que viajar ali, pastor Caleb, por causa de R$500 que eu vou receber de oferta, eu estou indo pela necessidade, não pelo propósito. Então eu estou pregando a mentira. Eu estou pregando que não podemos relacionar com Deus pela necessidade, mas eu estou indo para aquela agenda pela necessidade. Compreende? Forte. O nível de relacionamento é outro. Aí um dia um amigo perguntou, pastor, você é louco? E aquele seminário, aquelas agendas, o que você vai fazer? Eu falei, fica tranquilo. O reino cuida. Se as pessoas não honrarem pelo nível de consciência, não adianta você impor algo. Não adianta você impor algo. E eu estava hoje à tarde ali revisando algumas aulas, e Deus falou muito forte comigo, e eu vou comunicar logo agora que terminar aqui, eu vou comunicar com a minha equipe do curso, eles vão ficar doidos da cabeça. Nós vamos fazer um pré-lançamento agora dia 26. Não estou fazendo merchan não, tá, irmão? Não tenha por isso. Não é merchan. Vamos fazer o pré-lançamento agora dia 26. Aí, para os irmãos que estão no grupo do WhatsApp e no Telegram, nós íamos fazer um preço bem diferenciado. Mas aí Deus falou comigo hoje essa tarde. Ele falou, para esse pré-lançamento que vocês vão fazer, esse aqui minha equipe vai ficar louca quando eu falar isso para eles. Para o pré-lançamento, pastor Caleb, que eu vou lançar para os grupos, os membros do grupo, não terá valor. Você fará doação conforme a sua generosidade. Não tem valor. Pastor, o que eu posso é R$1. Não tem valor. Pastor, o que eu posso é 5. Para os que estão no grupo do WhatsApp, você vai fazer uma doação. Se é R$5, se é R$1, não vai ter preço. Dia 7 de julho, que será o lançamento oficial, e aí vai ser lançamento a nível Brasil, aí sim terá um valor estabelecido. Mas para essa agora, que nós vamos lançar dia 26, para quem está nos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, não tem valor fixo. É segundo a sua generosidade. Então, isso é o nível do reino, pastor Caleb. Por que as nossas igrejas, e quando eu falo nossas, eu falo a igreja de forma universal. A igreja ela tem 2 problemas crônicos. Olha o tanto que eu sou profeta, eu vou revelar o problema aí de Chavantina. A igreja tem 2 problemas crônicos. Um na área do louvor
Nunca vi dar tanto trabalho assim, Jesus da glória. Nossa, Você montar uma equipe de louvor, quando o baterista vem, o tecladista não vem, quando o tecladista vem, enfim. Quando você arruma um lugar, debanda outro, ou se o problema é só nos tocadores, os cantores estão bacanas, depois os cantores se debandam, os tocadores. É ou não é, pastor? verdade, pastor, verdade. É mais baterista. Baterista é o mais difícil do mundo. Tem um aqui do meu lado. Então é um problema crônico, não é só a sua igreja. Todas as igrejas têm esse problema. E o segundo problema é na área econômica. Na área econômica. E por que, pastor Caleb, que nós temos esse problema na área econômica? É simples. Porque a igreja não teve a consciência de Deus como rei. Ela tem a consciência de Deus como Senhor. Então, como Senhor, eu faço para cumprir o que o Senhor fala. Como rei, eu honro na posição que ele ocupa. Como Senhor, eu oro, porque senão o Senhor vai me cobrar. Como rei, eu oro pelo relacionamento. Forte. Como Senhor, eu vou ofertar, porque eu tenho que ofertar. Como rei, eu oferto, não porque ele precisa, ok? Porque oferta você não dá para quem precisa. Oferta você dá para quem merece. Então, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas por que eu oferto? Porque ele é merecedor. Ele tem me dado tanto. Ele tem sido tão generoso para comigo que eu preciso retribuir. Quando a nossa igreja tiver consciência de Deus como rei, ela vai ter prazer de levar os seus tributos a Deus. Então o dízimo não vai ser mais um sacrifício. A oferta não vai ser mais um sacrifício. Mas enquanto a igreja tiver a consciência de Deus como Senhor, como um profeta, ou um Deus como eu sou, eu vou fazer pelo protocolo. Aí Jesus está dizendo para a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente vai estudando sobre o reino, pastor Caleb, é constrangedor o reino de Deus. É constrangedor. E eu disse para um colega meu, eu falei para ele, rapaz, eu tenho ganhado mais oferta parado estudando a palavra de Deus do que pregando. Então, pastor Caleb, essa é a manifestação do reino. Ele tem que estar acima das suas necessidades. Aí se você pergunta para as pessoas, pastor, mas eu tenho que comer, se eu não trabalhar, eu tenho que pagar. Então você condiciona a sua vida à necessidade. E aí você vai crescer, vai morrer, e essa necessidade vai passar para os seus filhos. Sempre vai ser por necessidade. Então eu creio, pastor Caleb, que é tempo da igreja se relacionar com Deus como rei. Amém. Porque se a crise está no nosso mundo, pastor Caleb, no reino de Deus não existe crise. Não existe crise. Então, a minha palavra para vocês nesse momento de incerteza, nesse momento de dúvida, neste momento apreensivo que nós estamos vivendo, e viver o reino é um desafio, é que vocês creiam que ele está no controle. No céu não tem enfermidade, no céu não tem crise financeira, no céu não tem ansiedade, no céu não tem depressão, e é sobre essa atmosfera que nós trilhamos. Nós não somos conduzidos por vistas, nós somos conduzidos pela fé, nós somos conduzidos pelo propósito. Então, pastor Caleb, eu creio que sobre a necessidade da igreja de Nova Chavantina, que está sobre os teus cuidados pastorais, haverá esse refrigério do reino, haverá essa manifestação do reino. E aí eu termino aqui a minha parte com uma fala de Romanos capítulo 8, verso 18, e a partir do verso 18, e que alguns biógrafos de Albert Einstein, esse texto estava sobre a sua mesa, quando Paulo disse que a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Olha que texto forte. Paulo está dizendo que a natureza espera a manifestação do Caleb. Então você não viveu o melhor do seu ministério ainda. Deus espera, a natureza espera a manifestação da igreja chavantina. A igreja chavantina não vê a manifestação do reino ainda. Então, se a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus, pastor Caleb, quanto mais o Espírito Santo, quanto mais o próprio Deus.
Imagine. Se a natureza espera a manifestação do Caleb, imagine Deus. Verdade. Só que o reino de Deus, que é um reino teocrático, ele tem uma premissa muito importante. Deus sempre te dará uma palavra de direcionamento. Anote isso. Deus sempre vai te dar uma palavra de direcionamento. Só que Ele não vai te empurrar para o caminho. Quem tem que levantar, quem tem que caminhar, quem tem que crer sou eu, não Deus. Ele vai te dar uma palavra. Pedro, lança a rede. Lança a rede não é com Cristo. Lança a rede é com Caleb. Então o reino, ele tem essa premissa, ele te dá direcionamento. E ele aguarda que você tome atitude. Mas ele não vai te empurrar no caminho, ele não vai te forçar você a pegar o caminho. Então quando você entende esses direcionamentos, você lança a rede, e você lança a palavra, você lança a semente, você age, o reino de Deus vem confirmando e validando daquilo que você está fazendo. Mas é muito, muito, muito importante. Então, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. É tempo, pastor Caleb, e eu quero liberar essa palavra profética sobre a vida de vocês, é tempo da cidade de Chavantina ver a manifestação da sua igreja sobre essa cidade. Amém. É tempo das famílias em Chavantina ver a manifestação do reino através da sua igreja. Então, Deus está à procura. A procura de Deus, ela é incansável. O reino é real. As manifestações são reais. Mas Deus precisa de ferramenta. Imagine que Deus como, por exemplo, pastor Caleb, imagine como Deus como trilionário. E ele precisa gastar esse dinheiro, mas ele só vai gastar esse dinheiro com pessoas que queiram manifestar a sua vontade. Então, existem muitas bênçãos que Deus quer manifestar, mas Deus precisa achar alguém para esparramar, para compartilhar, para manifestar. E às vezes nós erramos porque nós só queremos para nós. Então a nossa oração tem que mudar, nós temos que dizer: Deus, faça de mim um instrumento que o teu reino venha manifestar para as nações, para a igreja que eu congrego, para o bairro que eu moro, para a cidade que eu moro, para o estado que eu moro, que o teu reino seja visto e manifesto na minha vida, não para mim, mas para muitos. A palavra que Jesus disse para a mulher samaritana não é exclusiva, ele diz: se você beber dessa água que eu te der, rios correrão. Então nós não podemos ser uma fonte estagnada, nós temos que ser uma fonte que corre. Nós temos que compartilhar, nós temos que transmitir, nós temos que doar, porque o reino de Deus, pastor Caleb, ele tem essa política: ou você usa o que Deus te deu, ou você perde. Assim é o reino: ou você usa, ou você perde. Parábola dos talentos: o que escondeu um levou a bronca do seu senhor, e aquele talento foi para aquele que já tinha mais talentos. Na parábola das 10 minas, em Lucas 19, a mesma coisa. Aquele que enterrou a mina levou a bronca, e o Senhor pegou para aquele que tinha mais e deu mais. Ele diz: aquele que mais tem, mais será dado. Não porque ele tem mais, mas porque a capacidade dele produzir é maior. Então, quanto mais você produz do reino, mais o reino te paga. Verdade, forte, hein? Quanto mais você produz do reino, mais o reino te paga. É uma política do reino, não existe? Mateus capítulo 20. Os trabalhadores da vinha. Uns foram às 6, outros foram às 9, outros foram à meio-dia, outros foram às 3 da tarde. E a última turma foi na 1ª hora. Trabalharam 1 hora. Chega a hora de receber o salário, começa pelos últimos. E o texto diz que aquele senhor mandou pagar aqueles que tinham trabalhado 1 hora, ou menos de 1 hora, 1 denário. Aquele que começou 6 da manhã, pensou: se ele trabalhou 1 hora e ganhou 1 denário, eu vou ganhar 10 denários. Quando ele chegou, ele recebeu 1 denário e ficou endemoniado. Aí ele disse: como pode? Eu trabalhei o dia inteiro. Aí o Senhor fala para ele: qual que foi o nosso combinado? Pastor Caleb, isso aqui é revelador, hein? Isso aqui é revelador. Ele diz assim: qual foi o nosso combinado? Ele falou 1 denário. Eu falei: então toma aqui o seu combinado. Os que foram trabalhar na 10ª hora não combinaram nada. Eles simplesmente foram trabalhar. Eles não perguntaram: hein, quanto é que você vai me pagar para trabalhar 1 hora? O Senhor disse assim: vai, trabalhe na minha vinha e pagarei o que for justo.
Eles trabalham 1 hora e ganham 1 denário. Então, isso aqui como eu sempre digo, né? Isso aqui é esclarecedor, é uma pérola. Quando você trabalha no reino de Deus condicionado ao que você quer receber, o reino de Deus te paga aquele valor. Agora, quando você é uma fonte, que você jorra, que você relaciona com Deus pelo que Ele é, então 1 hora de trabalho sua equivale a 1 dia de trabalho. 1 mês equivale a 1 ano de serviço. A forma que o reino paga é diferente da forma que o homem paga. Então tem muitas pessoas que condicionam a bênção de Deus. Deus, eu vou dar R$100, mas se me der 100, Ele vai te dar 100, fica tranquilo. Pedro diz assim para Jesus: Senhor, deixei mulher, os barcos de pesca, para te servir. O que eu ganho com essa história aí, negócio? Que eu vejo o senhor mandando dar para um, dar para outro, e nós? Que rolo é esse? O senhor acabou de falar para o jovem rico ir dar riqueza aos pobres, ele foi embora triste. E eu que deixei tudo para te seguir. Olha a mentalidade de necessidade se manifestando. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: ei, Pedro, vou ter que condicionar o seu milagre. Eu falo o seguinte, Pedro, nessa vida 100 vezes, tá bom para você? Ah, tá bom demais, ótimo, maravilha. É uma limitação, aquilo não é um privilégio. Ele está limitando a bênção de Deus. Não, mas 100 vezes mais, tá ótimo, meu Deus do céu. Isso é o nível de limite. Porque Lucas 6 ele vai dizer que aquele que dá, você será dado uma medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante. A medida do reino, pastor Caleb, já começa cheia. Pois ele dá ali uma sacudida, coloca mais até transbordar. Mas quando você condiciona Deus, ele coloca um limite. Não, para você é só 100 vezes. Mas para aquele que dá, para aquele que doa, para aquele que vai funcionar ao reino, não tem medida. Já começa cheio, eu vou socar mais, vai transbordar e vai continuar transbordando. Então você define o nível de relacionamento que você quer com Deus. Você quer limitar Deus às suas necessidades? Ele vai te pagar em cima das suas necessidades. Não, eu quero relacionar com Deus baseado no que Ele é. Então não existe medida. Não existe medida. A bênção dele é sem medida. Glória a Deus. Vamos abrir espaço aí para os irmãos falar alguma coisa, o senhor falar? Amém. Rafa, traz uma água para mim. Estou maravilhado aqui, é a oportunidade de bênção. A gente está com 22 janelas aqui. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fica à vontade. Alguém quer tirar alguma dúvida, essa é a oportunidade. Pessoal, tudo em silêncio, pessoal, todo mundo com medo. Estão degustando a palavra. Parece que eu vi aqui uma mensagem subindo, se tem vaga no grupo do WhatsApp. Tem sim, irmão, tem vaga no grupo do WhatsApp. Amém. Mas então... Glória a Deus. O Felipe quer falar alguma coisa? O Felipe falou aí, né? Uhul! Feliz, vai estudar um pouquinho mais. Pastor, como é que está sendo aí, tirando um pouquinho desse tema, como é que está sendo aí esse período? Tá ficando em casa, a família, como é que está sendo esse período? Totalmente em casa. Agora eu voltei a fazer as minhas caminhadas, mas com muita segurança, usando máscara. Mas estamos em casa o tempo todo. Aqui já liberou alguns comércios, mas ainda está muito assim restrito. Goiás teve aumento de casos, mas o pior aqui já passou. O senhor está aqui em Goiânia? Estou em Goiânia. Fiquei um tempo aí no Mato Grosso, na casa do meu pai e dos meus sogros. Fiquei, nós ficamos no Mato Grosso, e entre uma ida que eu tive aí e uma vinda, nós ficamos aí uns 50 dias aí, isolado também. E creio que agora em julho eu desço para ir de novo. Eu quero fazer uma surpresa para o meu sogro. Em julho eu vou estar descendo no Mato Grosso novamente. Amém. Mas está tranquilo. As igrejas estão funcionando domingo de manhã e domingo à noite. Meio de semana não está tendo culto, só domingo, mas com todo um protocolo. Mas eu creio que agora, até no fim do mês, eles já liberam. Os shoppings ainda estão fechados, alguns shoppings abriram com muita restrição, mas está voltando à normalidade. Aí parece que voltou a cancelar os cultos, né? Foi. A gente está indo para 2 semanas agora, sem poder ter culto presencial. Nós vamos... A ideia seria voltar na próxima segunda-feira, mas a informação que nós recebemos é que segunda-feira sai um novo decreto. E aí a gente vai ver como é que vai fazer. Aqui na cidade tem alguns casos, né, que infelizmente apareceram, e aí o pessoal tá com medo, porque aqui não tem UTI, né, aqui não tem
Meu Deus. O mais próximo aqui é Barra do Garças. Então, não estão entendendo que é melhor a gente se resguardar mesmo. Tá? E como é que estão os irmãos aí, a igreja? Como é que está sendo esse processo? Estamos bem. Agora, nosso culto é totalmente aqui, né? Computador, internet e quinta e domingo, mas a igreja está bem, graças a Deus, estamos rompendo em fé, crescendo, entendendo que Deus tem nos levado a viver momentos assim extraordinários. Deus tem cuidado da gente nos mínimos detalhes, como o senhor falou. Que bom. Aquela hora, aqui também nós temos visto a mão de Deus trabalhar. Eu imagino. É como eu disse, é um momento novo para todo mundo, né, Russell? Verdade. E assim, ninguém estava preparado para isso. Verdade. Foi um negócio que veio com coisa que não queria nada e foi se lastrando e, bum, veio as quarentenas, suspensão de culto, ninguém estava preparado para isso. Verdade. Mas Deus está no controle. Amém. Eu queria só fazer um pedido ao senhor, se for possível, que o senhor orasse por nós e daqui a pouquinho eu vou uma canção para a gente poder adorar um pouquinho. Ótimo. Deixa eu só falar algo aqui que está no meu coração. Fica à vontade. 5 minutos, não vou tomar muito tempo. Um tempo atrás, a igreja no Brasil fez um jejum nacional. Eu achei aquilo muito, muito importante. Muito importante. Mas só se vence uma crise, pastor, uma pandemia dessa, através de uma oferta de sacrifício. Olha o que eu vou dizer agora. Está tudo certo nós orarmos e jejuarmos. Essa mesma crise Davi passou no seu reinado. Ele conta o povo, depois que ele acaba de contar o povo começa a morrer, Davi vai orar a Deus diz para Davi que ele tinha pecado, porque ele conta o povo e não pagou a oferta do ciclo, e aí Davi vê um anjo com a espada sobre Jerusalém, e ele diz para Deus, o que eu tenho que fazer? Deus fala para ele, vá onde está o anjo apontando, compra aquela eira e oferece ali um sacrifício. Ele chega ali, compra a eira de Araúna, que era um jebuseu, e aí o jebuseu diz assim, não, Senhor, aqui está os boi, aqui está os carros, pode oferecer o sacrifício. Davi diz, eu não oferecerei um sacrifício que não me custe nada. Davi compra a eira, porque ali foi construído o templo, foi ali que Isaac tinha sido oferecido, ele compra aquele lugar, ele faz o altar, ele oferece a Deus o sacrifício. O texto vai dizer que logo após disso, a praga cessou. Estamos vendo a pastor Caleb, de praga. É uma praga que tem matado, tem destruído. E só o povo de Deus, que tem o conhecimento da palavra dele, tem as ferramentas necessárias para vencer essa crise. Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então nós temos que estar orando, nós temos que estar jejuando. Agora, eu quero deixar um conselho para a igreja. Não caia nesse erro. Porque agora eu estou na crise, eu não posso mais ser fiel, tem que ser o ofertar vai faltar, não caia nesse erro. Faça um compromisso, você e Deus, para que essa praga não chegue à sua tenda, para que essa pandemia não chegue nos seus negócios econômicos. Junte a sua família, converse com a sua família, com estado de consciência, sem agir pela emoção, não fazer porque eu estou falando, mas siga a instrução da palavra. Quando Davi termina de oferecer a oferta, a Bíblia diz que a praga cessou. Então nós temos que estar orando, temos que estar jejuando, temos que estar profetizando. Mas nós precisamos resguardar nosso lado econômico. Então é tempo agora da igreja sentar com a sua família e dizer, vamos cessar essa praga da nossa vida. Vamos oferecer a Deus uma oferta. E quando eu falo de oferta, não estou falando de valores, estou falando de princípios. Porque nós não podemos, pastor Caleb, cair no erro algum pastor, um amigo meu falou assim, não, mas eu não estou nem falando de oferta na igreja, porque não é momento. Eu falei, você está errado. Você está errado. Deus nunca deixou de requerer a oferta do seu povo em tempo de crise. Porque para Daniel receber a mensagem do anjo foi através da oração. Mas para Moisés construir o tabernáculo no deserto foi através da oferta. Então, por isso que Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Então, para cada área eu tenho uma ferramenta. Existe a oração para a libertação, não é o dinheiro que liberta, é o poder da oração. Mas existe a prosperidade financeira, a prosperidade econômica. E como que eu obtenho isso? Através da minha oferta. Então, eu quero deixar essa palavra de conselho para a igreja de Chavantina. Não caia nesse erro, não caia nesse sentimento. Porque muitos pastores estão sofrendo, alguns amigos meus, porque a igreja, a renda caiu. E aí eu disse para um pastor amigo meu, interessante, não deveria cair, porque
O culto no templo deve ser um reflexo daquilo que eu sou em casa. Então eu não preciso ser fiel porque tem culto na minha igreja. Eu sou fiel na minha casa. Então não caia nesse erro. Faça como Davi. Está em 2 Samuel capítulo 24. Depois vocês leem. A Bíblia vai dizer que depois que Davi ofereceu sacrifício, a praga cessou. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com o pastor Caleb, juntamente com a sua família e com toda a igreja que está aí sobre os seus cuidados pastorais. Estamos debaixo, Senhor, do teu reino, estamos debaixo do seu domínio, estamos debaixo da sua vontade. Venha o seu reino sobre a nossa vida. Venha o seu reino sobre a nossa existência. Porque aonde o seu reino chega, a necessidade é vencida. Aonde o seu reino chega, a enfermidade vai embora. Aonde o seu reino chega, a opressão vai embora. Aonde o seu reino chega, a improdutividade, a pobreza vai embora. Aonde o seu reino chega, a prosperidade chega. Aonde o teu reino chega, a tua manifestação chega. E aonde a tua presença se manifesta, o ambiente é mudado. Mude o ambiente, Senhor, da igreja em Nova Chavantina. Mude o ambiente das famílias, onde elas moram, aqueles que estão debaixo dos cuidados pastorais do pastor Caleb e da sua esposa e da sua família. Que o teu reino, ó Deus, que o teu reino seja manifestado em Chavantina através desta igreja. Que esta igreja venha manifestar o seu reino, ajudando os necessitados, curando os enfermos, doando cesta básica, doando roupa. Que essa igreja em tempo de crise venha ser como a igreja de Antioquia, que ajudou Jerusalém, que enviou oferta para Jerusalém. Que essa igreja que está sob os cuidados do pastor Caleb venha ajudar o município de Nova Chavantina, venha ajudar as famílias de Nova Chavantina, porque assim eu creio que o mesmo Deus que usou um homem para enriquecer a nação, quando o Senhor usou José, é o mesmo Deus que é o Senhor da igreja de Nova Chavantina. Então eu concordo com os milagres que o Senhor tem para a vida deles, eu concordo com a prosperidade na vida deles, eu concordo com o livramento na vida deles, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Pastor Júnior, muito obrigado. Obrigado por ter investido esse tempo em nossa vida. Nós somos muito abençoados. Eu amo vocês, eu amo vocês. Eu quero ir aí. Falei contigo que queria em dezembro, não deu. Esse ano começou a me acelerar dentro dessa pandemia, mas eu quero ir aí para mim sentar com você, nós trocarmos uma ideia. Eu preciso ver vocês de perto. Amém, amém. Tamo junto. Um abraço. Eu vou colocar uma canção aqui e os irmãos ficam na liberdade de poder adorar Amém. o Senhor aí onde estão. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, pastor. Tamo junto. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. So
sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Não vem na minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Obrigado, descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe, tá bom? Beijão pra vocês.